Paz do Senhor, meus irmãos. Já queria iniciar então essa nossa noite de oração e eu já queria ler com vocês o versículo que está em João 14, 23, que diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Essa palavra está nos dizendo que quando nós obedecermos a Deus, obedecermos às suas palavras, isso vai demonstrar o nosso amor por Ele, ou ao contrário, como nós o amamos, nós obedecemos a sua palavra. E aí ele está nos dizendo aqui que Ele, o Pai, virá. Nosso Pai, o Deus, nos amará e eles virão, a palavra diz assim, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ou seja, nós quem? Nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra aqui está nos dizendo que eles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, virão e farão morada em nós, farão morada sobre as nossas vidas. Ou seja, eles virão morar em nós. E aí muitas vezes a gente fica se perguntando, eu sinto as coisas que eu sinto, eu penso as coisas que eu penso, eu sei das coisas que eu sei, eu tenho entendimento aquele que eu tenho, eu fico o dia, durante o meu dia, fico sentindo essas coisas, fico pensando essas coisas, fico vendo essas coisas passam na minha cabeça e mesmo assim a palavra aqui está nos dizendo, Jesus está nos dizendo isso, Eu virei e nós viremos, Jesus disse assim, nós viremos e faremos nele morada. Ou seja, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, virão e farão morada em nós. Quando? Quando nós o amarmos e obedecermos a sua palavra, aí nós seremos amados pelo Pai. E aí ele diz assim, nós viremos e faremos nele morada. Ainda que a gente tenha essas dificuldades, ainda que a gente tenha esses pensamentos, ainda que a gente tenha esses sentimentos ruins, ainda que a gente esteja em sofrimento, ainda que a gente esteja com dificuldade, com problema, muitas vezes nós nos sentimos indignos do Pai e nós verdadeiramente somos, porque não, se você se sente assim, vou te dizer, não é só você, na realidade nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas isso não é impedimento para que o Pai nos ame, isso não é impedimento para que Deus cuide de nós, isso não é impedimento para que Jesus opere na nossa vida. As nossas falhas e os nossos erros, Deus quer consertar com certeza, Deus quer que isso seja reformado, isso seja consertado, que nós tenhamos uma outra vida. Deus quer isso de nós, mas isso não é impedimento para que Ele nos ame, porque não há nada maior do que o nome de Jesus, não há nada maior do que o amor de Jesus, não há nada maior que supere isso, ou seja, o meu pecado não é maior do que o nome de Jesus, o meu pecado não é maior do que o amor de Jesus e o amor de Deus. Esse amor de Deus supera, supera tudo isso. Então, por isso que eu preciso me voltar para Deus, por isso que eu preciso me achegar a Deus, por isso que eu preciso ir buscar em Deus esse conforto, esse refrigério, esse acolhimento, essa verdadeira, o que Deus diz assim, que Jesus disse, que vai nos acolher, que vai nos abraçar, que vai nos trazer para perto, e é por isso que nós precisamos nos chegar a Ele, porque quando a palavra aqui diz assim, aquele que me ama obedece às minhas palavras, ele está dizendo assim que a gente vive nesse mundo e a gente tem as nossas dificuldades e a gente tem os nossos problemas, mas essa palavra, ela está dentro de nós. A gente não se conforma, e é essa a grande questão, a gente não se conforma com o nosso pecado. A gente não pode se conformar. E a gente não se conforma, a gente não se agrada a gente não fica feliz em desagradar a Deus. Isso é uma verdade. Nós não, por exemplo, na nossa vida familiar lá, na nossa família, nós não ficamos felizes em desagradar os nossos pais. Isso não acontece com a gente, ninguém
Isso não acontece com ninguém, né? Ninguém pensa dessa maneira. Se a pessoa pensa dessa maneira, ela precisa procurar uma ajuda mais especializada porque ela tem algum problema sério. Porque nenhum de nós pensa assim, né? Não, eu vou desagradar o meu pai, vou desagradar a minha mãe e vou ficar muito feliz com isso. Não, isso existe algum problema por trás disso. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso de caso pensado, ninguém faz isso voluntariamente, assim, não, eu vou fazer. Não, às vezes a gente tem atitudes que desagradam a eles, só que a gente fica triste de ter desagradado o nosso pai e a nossa mãe. E com Deus também, muito mais, né? Nós não cometemos as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos maus pensamentos, os nossos sentimentos ruins, nós não fazemos isso intencionalmente, com a intenção, não, eu vou desagradar a Deus porque eu quero ver Deus brabo comigo, ou eu quero ver como Deus vai reagir a essa minha atitude má, vamos dizer, né, como uma criança. Não, a gente não faz isso, a gente não age dessa maneira. A gente quer, né? Paulo disse isso, né? O bem que eu desejo fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já faço automático. Isso já acontece automaticamente na minha vida. E isso faz parte do ser humano e Deus conhece a nossa vida. E é por isso que a gente precisa se achegar mais a Deus, para que o caráter de Deus seja forjado em nós, para que as palavras de Deus estejam em nós, para que essa minha consciência da morada de Deus, que sou eu, ela supere o meu eu carnal, o meu eu carne, o meu eu pessoa, o meu eu presente. Eu preciso entender isso. Quando eu me conscientizo de que durante o meu dia, eu quero dizer, né? Porque quando a gente vai para a igreja, a gente se conscientiza bem disso. Mas quando a gente está na nossa casa, aqui em casa, né? Fazendo as coisas e tal, trabalhando, a gente tem que ter... Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. A gente tem que ter essa consciência, de que nós somos moradas de Deus o tempo todo. Quando eu estou lá no meu banho, quando eu estou dormindo, quando eu estou acordando, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou fazendo alguma coisa no computador, quando eu estou olhando a internet. Eu sou morada de Deus o tempo todo Deus está comigo. Então é isso que eu preciso me atentar. E quanto mais eu consigo fazer isso, quanto mais eu consigo ter essa consciência da presença de Deus na minha vida, mais a palavra dele faz efeito em mim, mais eu consigo escutar a voz de Deus, mais eu consigo verdadeiramente estar presente, né? A minha consciência está presente naquilo que Deus está fazendo, na obra de Deus, na graça de Deus. E aí é interessante isso, porque aí a gente começa também a ter um coração muito mais grato, ter um coração muito mais aberto para as coisas de Deus. E que a gente possa fazer isso, nos colocarmos todos os dias, não só na presença de Deus, mas conscientemente saber que Deus mora em nós, que nós somos moradas de Deus. Amém, queridos? Eu queria já te convidar a orar nessa noite sobre isso, já estamos no nosso horário. E eu queria te convidar a orar nessa noite, amém? Pai, nós, Senhor, consagramos mais uma noite na Tua presença, mais um momento, Senhor Deus, em que nós estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Senhor, que, Paizinho, o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento esteja sempre, Senhor, consciente da Tua presença, Senhor. Consciente, Senhor, que Tu mora em nós, que Tu, Senhor Deus, fez em nós morada, ainda, Senhor, que nós não sejamos merecedores da Tua presença, Senhor. Ainda que nós, Senhor Deus, tenhamos dificuldades na nossa vida. Ainda que nós, Senhor Deus, sejamos pessoas que pecam, Senhor, involuntariamente, muitas vezes, Paizinho. Muitas vezes, Senhor, nos faltam as forças e aí nós caímos, Senhor, diante da tentação também. Mas mesmo assim, Senhor, Tu continua nos amando e isso não muda o Teu amor por nós, Pai. Senhor, Deus nos ajuda, Senhor, a nós buscarmos a Tua presença, buscarmos cada dia mais, Senhor, o arrependimento, Senhor Deus, das nossas dificuldades. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a nós buscarmos cada dia mais, Senhor, uma maneira de nós sermos curados, sarados disso, Pai. Nós sermos, Senhor, libertos, Senhor, das nossas dificuldades, Pai.
Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a nós mudarmos a nossa mente, Senhor, a nós renovarmos, como diz a Tua Palavra, renovar o nosso entendimento, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, da Tua Palavra e da Tua vontade, Paizinho, que nós possamos, Senhor Deus, mudar todo, Senhor Deus, o nosso conceito do que é real e do que, Senhor Deus, é verdadeiro, Paizinho, que nós venhamos a conseguir mudar todo esse nosso conceito, Pai, para que nós venhamos a entender a Tua vontade, Senhor, para nossas vidas, Senhor. A Tua Palavra diz que então nós vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, conhecer isso, Pai. Senhor, coloca isso em nós, Senhor, coloca essa vontade em nós, coloca esse desejo em nós, coloca a consciência da Tua presença em nós, Senhor, cada dia mais, Pai. Coloca, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para que o Teu Espírito Santo fale cada vez mais conosco, Pai, para que a gente possa ouvir mais a voz do Teu Espírito Santo, Pai, para que a gente possa enxergar mais as coisas, a maneira como o Senhor enxerga, Paizinho, que nós possamos, Senhor, como diz também a Tua Palavra, termos a mente de Cristo, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ser transformados nessa medida, Pai, à medida em que nós vamos nos afastando, Senhor Deus, da nossa vida, Senhor, errada, que nós vamos, Senhor Deus, cada dia mais nos aproximamos, Senhor, nos aproximando daquela vida que o Senhor desejou para nós, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa nossos lares, abençoa nossa família, abençoa nossa, Senhor, nossa casa, Paizinho Santo, guarda os nossos familiares, Senhor, guarda as nossas famílias debaixo da Tua mão poderosa, acampa com Teus anjos, Senhor, ao redor das nossas casas, Pai, para que nenhum mal, Senhor Deus, venha a, Senhor, tocar em nós, na nossa vida, Paizinho, que nenhum mal, Senhor Deus, venha prevalecer sobre nós, Pai, mas que, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos, Senhor Deus, faróis, Senhor, atalaia, Senhor, que nós sejamos, Senhor Deus, luz no meio da escuridão, Pai, para que outras pessoas venham, Senhor Deus, a conhecer as Tuas grandezas, o Teu poder e a Tua misericórdia e o Teu amor, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ser, Senhor, transmissores, Paizinho, desse amor, Pai, que nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas, que nós possamos ser usados pela Tua mão poderosa, Paizinho, para tocar em outras vidas, Pai, em que essas vidas venham a conhecer, Senhor Deus, as maravilhas de estarmos na Tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu, Senhor, quero orar, Senhor Deus, e entregar esse nosso dia que inicia, Pai, mais um dia na Tua presença, Pai, que amanhã, Senhor, amanhã de manhã, Senhor, nesse dia, Senhor, que inicia hoje, mas que, Senhor, ainda nós vamos dormir, Paizinho, guarda o nosso sono e que, Senhor, ao nós acordarmos, Paizinho, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ter um dia cheio da Tua presença, Pai, que nós possamos ter um dia, Senhor Deus, repleto da Tua alegria no nosso coração, que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, desfrutar do Teu amor, Pai, e ser cheios do Teu Espírito, Paizinho, e engrandecer o Teu nome através da nossa vida. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, pelos meus irmãos que estão assistindo e que ainda irão assistir, Pai, e que o Senhor seja sempre glorificado em tudo, Paizinho Santo. Nos ensina e nos conduz no Teu caminho, porque nós, Senhor, queremos, Senhor Deus, continuar sendo morada Tua, Pai. E é em nome de Jesus que nós Te glorificamos por isso. Muito obrigado. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, o lar de vocês. Amanhã nós estaremos aqui de novo, meia-noite, todas as noites nós estamos aqui à meia-noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa cada dia mais sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que cada dia mais nós possamos escutar a voz dele, nos guiando, nos conduzindo no bom caminho, nos relembrando da palavra, nos conduzindo, né? Tudo isso é o que nós queremos, né? Sermos transformados para que Deus cada dia mais transborde em nós, na nossa vida. Coisa maravilhosa é isso. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Amanhã um dia cheio da presença de Deus. E vamos ser felizes com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.